Agora acabou a música. Vamos começar com esse bagulho. Fazer o negócio direito. Deixa eu colocar umas pessoas aqui já nos 8º anos. Gi. Já Gi deve ser. Que linda música, né, Sr. Baú? A letra é bonita, bonita. Qual que é o programa que eu uso pra fazer live? Cara, se tu entrar aqui na Twitch, é o próprio o Twitch Studio Beta. Ele é bem simplesão pra fazer, dá pra criar bem rápido. Não demora muito, não. Eu fiz bem rapidinho ele. Não demorou muito. Tinha que tirar aquele capacete de lá. Cadê? Não, pera, não. Não consigo apontar. Pra ali. Isso. Ai. Diminuir a telinha, senhor? Como assim? Que telinha? De eu, no caso? Da webcam? De músicas? Pior que não. Por que não dá pra colocar música? Porque a parte que fica com música pega copyright, né? Daí não dá pra colocar. Daí, tipo, não dá pra ouvir. Eles cortam o áudio. Que é importante, né? Ouvir. Essa é a tela de transição, gente. É só do chat. Não é a tela que eu vou ficar mostrando os bagulho pra vocês. O senhor respondeu a minha pergunta ontem? Não respondi aquela pergunta se Adão tinha um umbigo. Se não me engano era essa, não é? Então, falar mais alto? Falo? Não tá ruim aí? Ah, pera aí. Deixa eu mudar aqui a respeito do som pra sair mais alto. Deixa eu ajeitar o fone também. Ver se tá um pouquinho melhor. Dei uma aumentadinha básica. Deixa eu me ouvir. Tá, não, ficou muito alto. Agora ficou melhor sim. Eu acho. Diz aí se tá bom agora. Não entendi. Pois é, eu entendi a piadinha, mas tipo, não faz sentido com a pergunta. Tudo bem. E aí, como é que vocês estão? De boas? Vamos começar esse Paranauê? Deixa eu tirar aqui as notificações, porque eu gostaria de ver. Mas seria importante de eu me assistir também, ver se tá saindo tudo ok. Junto com os chats. Hoje a gente só tem 20 espectadores. Não tem muita gente, não. Manda oi? Manda oi. Oi. Como não tem ninguém aqui no Discord, eu vou colocar aqui no Discord, mas né, tipo, nem vou fazer muita coisa não. Deixa eu colocar aqui Go Live. E vai ser o seguinte, gente. Hoje eu vou explicar umas coisinhas para vocês. Eu vou explicar umas coisinhas para vocês do que a gente viu ontem, etc. A respeito, calma aí, que o bagulho não tá indo. Eu tô clicando no ao vivo. Agora foi, beleza. De umas coisas que a gente teve que fazer ontem, que foi organizado pela os nossos chefes. Tá tudo certo, tá ao vivo, hein? Porque no meu coisa aqui tá estranho. Peraí, deixa eu tirar tudo isso aqui. Não sai. Sim, tá tudo certo? Beleza. Tá. Então, a gente falou algumas coisas ali sobre o E-Class. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como entrar, fazer o login para poder pegar as aulas, porque eles estão atualizando o aplicativo de vocês, o da escola, o Escola Adventista, que vocês veem as notas, etc., aquele negócio, é exatamente o mesmo aplicativo que eles vão colocar para vocês receberem as informações.
Então, por exemplo, aqui, acho que foi agora. Aí foi, agora foi. Esse E-Class é justamente o local onde vocês estarão vendo aí as aulas. Os professores todos vão postar as aulas. Deixa eu sentar mais retinho aqui. Eles vão postar todas as aulas lá no aplicativo, então, só que o aplicativo ainda está atualizando. Estão fazendo as trocas de programa e tudo mais para poder suportar o E-Class. Até o pessoal do nono ano já tinha comentado aí que já receberam uma aula minha. Teve uma aulazinha que eu coloquei de teste ali para ver se eles recebiam, e daí eles receberam. Não está sendo listado para mim, até vou checar aqui de novo agora. Não, tipo, eu fiz a aula, mas ela não está listada para mim, para vocês terem ideia. Então tá cheio ainda de uns bugzinhos, mas logo mais, eu acho que ainda hoje o negócio já vai estar funcionando, tá? Que eu ia dizer? Isso aí. Então, com essa ideia do E-Class, vai ser passado para vocês através do próprio aplicativo. Vocês vão receber isso aí. E, por exemplo, vocês vão também fazer as atividades e colocar a tipo, fazer o upload dos arquivos que vocês tiverem que fazer. Por exemplo, fazer um trabalho, alguma coisa, vai ser tudo pelo aplicativo. Vão conseguir fazer tudo por lá, tá? No caso, quem vai estar fazendo lives único sou eu, então não esperem isso dos outros, mas eles vão colocar vídeos muitas vezes, ou vão mandar algum texto, alguma coisa que seja mais da área deles. A minha área seria mais fazer os exercícios, principalmente, né? Quer fazer exercício, daí eu vou precisar de uma foto, possivelmente de vocês, não de vocês, né? Mas do caderno, utilizando ou fazendo os exercícios. Por exemplo, terminou os exercícios, tira a foto ali, põe no aplicativo e já eras, né? Então é simplesão. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é o processo. É bastante simples, só que o meu, no caso, vai entrar como professor, então, né? Então, deixa eu colocar aqui para área de trabalho, se não me engano é F4, deixa eu confirmar se eu coloquei certinho. Isso aí, rapaz, tô virando streamer. Então, a página é essa, mas eu vou colocar desde o início. Deixa eu voltar aqui. Tu vai colocar assim, ó, CPB, educacional. Não, esse é o prova, ô doente. CPB, tá? Educacional. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Pouf, tá? CPB educacional, etc. Vai aparecer o site próprio da CPB. E tu vai fazer o quê? Tu vai clicar no loginzinho aqui, nesse cantinho. Clicou ali, ele vai te mandar para o login CPB edu.me, né, para entrar. Vai utilizar praticamente o mesmo cadastro, caso tu esteja fazendo isso no computador, tá, gente? Estou explicando isso pro computador porque já tem daí no computador, mas o aplicativo ainda não tem, eles vão colocar. Aí tu vai fazer teu login, etc, que é a mesma conta lá, é para ser a mesma conta. Vai clicar em entrar aqui, daí depois que tu tiver, e daí vai ter aqui o E-Class, beleza? Aqui vai ter as aulas, só para mim não aparece nenhuma, mas para alguns outros alunos já tem. Tá? Então é bastante simples para entrar nisso aqui. Até nesse site tem várias coisas que aparecem aqui a respeito da escola. Não vai ter tudo isso aqui para vocês, mas vai ter um pedaço mostrando ali. Beleza? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Deixa eu acompanhar aqui no chatzinho. Não fiz aula ainda, Nata. Te acalma. Vou começar agora. Te acalma. Tá? Eu sei que alunos do nono ano já fizeram o cadastro e deu tudo certinho. Para vocês ainda não sei se vocês fizeram, mas as aulas ainda não publiquei as de vocês. Por quê? Porque eu estava esperando ver se o teste dava certo, tá? E daí, deixa eu voltar aqui, no F3 rapidinho.
Ahn, Vão ser provas por aqui? Provas não, provas é pelo CPB Prova. Deixa eu mostrar aqui, ó. F4. O CPB Prova é esse aqui. Que vocês daí tem um aplicativo, que até o professor Clayton, né, fazia bastante prova online. De matemática vai ser mais complicado, vocês vão ter que fazer a prova por aqui, mas eu vou precisar dos exercícios feitos no caderno, eu vou precisar da foto. Então vai ser em link com o outro aplicativo, vai ser os dois aplicativos para mim, porque senão eu não consigo corrigir. Daí eu vou ter que ficar olhando no computador e tudo mais. Acho que eu vou comprar um óculos de descanso, porque a dor de cabeça de ficar olhando para a tela vai cansar. E daí teria as avaliações, por exemplo, o que teve aqui, ó. Se eu não me engano, tinha como entrar como aluno. Deixa eu ver aqui. Tá, que era uma questão. Essa aqui era do nono ano, no caso. E a de vocês estava aqui. Que eu coloquei como teste. Tá, que estava disponível online para vocês fazerem. Daí que eu vi que só 10 pessoas tinham feito de 79 alunos, né? 10 pessoas responderam. Né, mas faz parte. Então, deixa eu abrir aqui o documento que eu quero para a gente poder fazer a aula de hoje. E não perder mais tempo, né? Importante. Carregando, carregando, carregando. Vamos embora. Do oitavo ano. Já está separado aqui. Só um segundo. Ainda não conseguiu, Mari? Tem que ver para conseguir, porque a secretaria pode te dar uma ajudada, um help, mas é bastante simples, não é tão complicado. Tá? Então, hoje a gente vai neste link aqui. Deixa eu abrir ele, que eu vou explicar ele. Quem quiser abrir, eu vou estar largando o link na própria live aí para abrir e poder acompanhar. Mas faz isso depois da live, né? Porque eu vou estar explicando durante o decorrer. Então, presta atenção primeiro, depois vocês podem ter. Se quiser copiar no caderno, fazer um resumo, sugiro até que façam um resumo. Vai ser importante. Deixa eu largar aqui. Esse é o link, ok? Para vocês. Eu vou disponibilizar ele também justamente no que eu acabei de mostrar, no eClass. Tá? Então, beleza. Deixa eu mostrar então aqui, F4, começar a live no Discord, para quem tiver querendo ver por lá. Então, é isso. Se o som não tá encostando em nada. Áudio. Tá muito baixo o áudio. Oh, melhorou o áudio ainda? Eu não sei. Vocês colocarem no máximo? Chegar no máximo aí. Se não, eu aumento aqui um pouquinho na minha terminação. Bem pouquinho. Ó, pra quem perguntou, esse aqui, ó. Twitch Studio Beta. Então, começando, equação do primeiro grau. Do que ele vai explicar hoje, para depois assistir quando terminar a live. Isso aí, para mim melhorou, beleza. Então, esse link aí é exatamente esse aqui que tá na tela. Eu acho que dessa vez minha câmera não tá atrapalhando tanto, ela tá no cantinho, então dá para enxergar bem. Equação do primeiro grau. Então, a gente falou ontem a respeito das expressões, né? Então a gente falou sobre expressões, etc. Qual que é a diferença dela para equações? E eu disse que duas expressões formam uma equação. Até comentei isso bastante na live de tarde, que o pessoal daí estava mais nessa vibe. Então, a equação do primeiro grau é nada mais do que igualdade entre as expressões, que já foi colocado, que as transformam em uma identidade numérica para um ou para mais valores atribuídos às suas variáveis. É um blá blá blá, que quer significar que tem letra
e duas expressões com sinal de igual. É isso, tá? Beleza. Então vou dar uma focada aqui. Daí tu tem o índice aqui, blá blá blá, definição. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é toda sentença aberta, redutível e equivalente a ax mais b igual a zero. Então vai ser sempre uma equação com a sendo um número, b sendo um número e x, nesse caso, vai ser a variável em questão. Esse A pertence aos reais, quer dizer exatamente isso que eu falei, ou seja, reais aos números reais, aqui embaixo, ó. Ou seja, A e B são números que pertencem ao conjunto dos números reais, sendo que o A é diferente de zero, por isso que ele tem esse símbolozinho aqui, ó, que quer dizer que é não nulo. Quando tem sempre um asterisco, ele quer dizer não nulo, ou seja, não é zero. Não pode ser zero. O A não pode ser zero. Por quê? Se fosse zero vezes o x teria um valor de zero, então não teria conta com x. Então não seria equação do primeiro grau. O áudio tá bugando? Pra todo mundo tá bugando? Diz aí. Não? Sim? Não? Pra quem quiser falar em áudio, gente, eu posso desmontar aqui, né? Pra poder dizer se tá legal. Pra mim não, pra mim não. Iep. Pra Rafa. Ou Rafa. Acho que é o Rafa. O meu tá normal. Tem que ver então. Pode ser a conexão na internet, gente. Se pra uns tá bom, pra outros tá ruim, pode ser a conexão na internet. Foi? Tá, beleza. Sempre que tiver, manda aí alguma coisa dizendo que tá ruim. Até. Deixa eu ver uma coisa. Quem é que pode que tá aqui? Eu vou deixar aqui, ó. Se bem que a Júlia não tá aqui, que é líder, nem o Luan. Pelo menos no Discord. Tá? Então vamos continuando. Qualquer coisa vocês vão mandando aí na Twitch. Vou falar mais devagar, talvez ajude também. Então, x é uma variável que não conhecemos, também pode ser chamada então de incógnita, como está escrito aqui. O a ele só não pode ser zero. Ele pode ser negativo, sim. Ele pode ser positivo. Ele pode ser decimal. Ele pode ser raiz. Ele pode ser qualquer outra coisa que a gente trabalhar. Tá? Fração, acho que falei fração, não sei, talvez. Ele pode ser qualquer valor. Ele só não pode ser zero. Tá? Então, a incógnita é o valor que precisamos achar para encontrar a solução. A variável que não conhecemos, incógnita, costumamos representá-la nas letras x, y e z, ou a, b e c. São as 6 principais letras, as 3 últimas e as 3 primeiras. As primeiras que são usadas sempre. Então, numa equação do primeiro grau, o expoente da incógnita é sempre 1. Ou seja, o expoente, que nem foi falado ontem, é sempre 1, x é elevado a 1. Nesse caso aqui, então, 5 mais x igual a 8. Essa equação se transforma numa identidade, fazendo, né? Se o x é igual a 3, 5 mais 3, que está aqui, vai ter que ser 8. Então, a identidade quer dizer, tipo, a prova real. 8 é igual a 8. Se não for exatamente assim, essa prova real, nós não temos, então, uma equação correta, tá? Que a gente tem um nomezinho para ela lá para baixo, mas não importa tanto. Isso aqui é praticamente revisão, tá, gente? A letra x na equação é denominada variável da equação ou incógnita, enquanto que o número 3 é chamado de solução da equação, também chamado de conjunto verdade ou raiz. Esse é o nome mais utilizado, raiz. Sempre quando a gente for chamar o resultado de x, quanto que x vale? É a mesma coisa que dizer qual é a raiz de x. Porque raiz, né, quer dizer o início do negócio. Então, aonde ali que está a parte mais importante também, né? Nutrientes, etc. Então, raiz é essa ideia. Qual que é o valor de x? E daí nós temos duas coisinhas
até para a atividade é importante. Na equação acima, o que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro, que é a primeira expressão, e o que está do lado direito é chamado de segundo membro, que seria a segunda expressão. Então, 3x menos 12, sendo o primeiro membro, igual a 7 mais x, que é o segundo membro justamente. Beleza? Aí nós temos alguns tipos de equações. Equação com uma incógnita ou uma variável, a variável x. Equações com duas incógnitas ou duas variáveis, x e y. Só que para poder descobrir daí isso aqui, tu precisaria fazer, quem sabe, um sistema para poder colocar ele em formatinho. Sistemas a gente vai ver mais para frente, não hoje. 8x menos 3 mais y igual a 4 mais 5z menos 2, ou seja, 3 incógnitas ou 3 variáveis, x, y e z, que vocês não vão ver no oitavo nem no nono ano. X, y e z a gente vai trabalhar apenas em matrizes no segundo ano do ensino médio, tá? Que é sistemas de 3 letras que se estuda, sistemas de 3 letras, para conteúdo de ensino médio, segundo ano do ensino médio, não é para agora, beleza? Então, observação, não importa se a variável apareceu várias vezes, o que conta é quantas variáveis diferentes tem na equação, beleza? Então, ficou claro isso? Joia, vamos passar para a próxima, então, um exemplozinho, temos a variável x duas vezes, não duas variáveis, no caso, não é a quantidade que levamos em conta, beleza? Forma normal de uma equação. Qual que é a forma normal? É 5x menos 20 igual a zero. É estar todos os membros, todos os termos, na verdade, né, os termos, antes da igualdade. Esse é o formato normal. Por quê? Porque a gente quer colocar o igual a zero. Por que a gente quer colocar justamente o igual a zero? Porque para chegar na raiz, ou seja, para fazer uma igualdade, identidade, por exemplo, que seja 0 igual a 0, o melhor número para trabalhar é o 0. Primeiramente isso. Segundo, porque é onde corta o eixo, exatamente o eixo x. Esse resultado sempre vai ser o que corta o eixo x. Então, vou mostrar aqui, ó, no GeoGebra online, uma equaçãozinha rápida a respeito disso. Tá? Isso vocês podem fazer também. GeoGebra online é aberto para todo mundo, sempre grátis. Minha namorada tá mandando mensagem agora. Digo, noiva, né? Antes que alguém bata em mim por eu falar namorada. Ok. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1, nós teríamos aqui dois pontos, certo? Deixa eu colocar um valor positivo aqui que dê maior. 4. Isso. Então, por exemplo, 2x mais 4, nós teríamos aqui esse ponto aqui. Percebe que está cortando o eixo x, né? Para quem não lembra, eixo da horizontal, que é o eixo das abscissas, que a gente chama, e o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, o eixo x aqui é onde corta essa reta. Tá vendo que é no menos 2? Vou até dar um zoom aqui, tá? Tá vendo que é menos 2? Esse ponto aqui de menos 2 é exatamente onde está cortando o eixo x, beleza? Gravou então menos 2? Agora, vamos pensar nessa conta. Nós temos aqui 2x mais 4. Qual o valor que eu teria que colocar no x para poder dar zero? Não seria justamente o menos 2? Porque 2 vezes o menos 2 daria menos 4. Daí menos 4 mais 4, 0. Ou seja, esse valor aqui, quando o meu y vale 0, que é esse f de x, tá, que eu estou mostrando com o mouse, é justamente o valor que é chamado então de raiz. Então, o nosso objetivo é sempre colocar o negócio igual a 0. Tá? Mas eu tenho uma conta gigante aqui que eu preciso simplificar desse lado. Por exemplo, nós tínhamos aqui 11 mais 3x. O que eu faço? Passa tudo lá para o lado esquerdo.
Ou se tu quer já ir pro passo, né, de eliminar tudo, passando letra para um lado e número para o outro, pode ser também. Repetir? Repito. Então, coloquei aqui 2x mais 4, beleza? Isso entendeu? Daí, percebe que essa reta aqui está cortando o eixo x, esse, no valor de menos 2, certo? Então, esse valor de menos 2 aqui é exatamente o valor de quando o y vale zero. Se a gente escrevesse... deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui. Deixa eu dar um Enter. Se eu escrevesse assim, ó, x... na verdade, 2x, né? Mais 4 é igual a zero. Se eu colocasse exatamente 2x mais 4 igual a zero, ele apareceria esse ponto aqui. Por que ele apareceria? Porque é justamente onde a gente está falando que x ele vale o menos 2, porque eu preciso que, no caso, o y que eu coloquei aqui, eu coloquei como valor de zero, então ele tem que ser aqui. Então, ele passa exatamente naquele ponto ali. Então, quando eu estou trabalhando 5x menos 20, eu posso pensar, tá, qual que é o valor de x? De novo? Repete. Qual que é o valor de x nesse caso? 5x menos 20 é um valor de 4. Por quê? Porque 5 vezes 4 vai dar 20. 20 menos 20 vai dar zero. Então eu preciso que dê zero. Só que para poder dar zero, eu preciso colocar ali o 4. Então x é igual a 4 nesse exemplo. Se eu tenho x igual a 4, quer dizer que na reta, se a gente colocar isso aqui, ele vai dar exatamente onde corta o eixo x. Vou mostrar lá para vocês, então. 5x menos 20 igual a zero. Olha lá onde é que ele está cortando. Exatamente no 4. Exatamente no 4. Porque é esse valor que é a nossa raiz. Então é importante entender que é raiz. Por que é 4? Porque 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá zero. Eu tenho que dar zero. Tá, o Natan? Daí, então, até agora, revisando o que a gente viu, para quem não entendeu ainda, dá uma melhorada. Nós temos aqui definição, nós temos o formato de A mais B é igual a zero, tá? Esse é o formato geral que a gente coloca, sendo A e B números, que nem a gente vai ver mais para frente, nos exemplos aqui. E nós podemos representar as letras por x, y, z, qualquer tipo de letra. Geralmente é utilizado x, y, z ou A, B e C. Essas são as principais. Daí nós temos um exemplo aqui, que tem o formato identidade. Daí foi falado que sempre o resultado, o valor que x recebe, é chamado de solução de equação, conjunto verdade ou raiz, principalmente raiz. E daí eu fui explicar o que era justamente raiz ali mais para frente. Eu só falei que nós temos o primeiro membro, que é do lado esquerdo da igualdade, o segundo membro, que é do lado direito da igualdade. Nada muito difícil. Daí, uma incógnita, uma variável x, seria um tipo, dois tipos, duas incógnitas, seria o segundo tipo, terceiro tipo, três incógnitas. Beleza? Então, não importa se apareceu várias vezes, é isso aí. Então, a forma normal, chegando aqui onde eu estava falando, é esse. A, x mais b. Tá, mas estava escrito lá em cima, mais b. Certo? Estava escrito bem aqui, ó. Mais b. Por que aqui tem um menos 20, então? Porque o mais, ele está aqui. Lembra que a gente pode colocar o sinal do mais em qualquer lugar, porque ele não faz diferença em nada. A regra de sinal foi aprendida no 7º ano,
mais não influencia em nada, exatamente nada. Ele não muda sinal de mais, porque mais com mais dá mais. E ele não muda sinal de menos, porque mais com menos continua sendo menos. Então, mais não muda, continua sendo as mesmas coisas. Então, eu posso dizer que o meu A é o 5. E o meu B seria quem? Menos 20. Tá? Então, o A vale 5 nesse caso, o B vale menos 20. Tem que colocar o sinal junto. Aí, se o meu A fosse negativo, fosse então menos 2, poderia então dizer que o A é menos 2? Sim, deve dizer que é negativo ou menos 2. Faz aquela conta dali, 5 mais x igual a 8. 5 mais x aqui igual a 8. Essa aqui é simples. No caso, seria 5 mais que número é igual a 8. Então, 5 mais 3 é o que está aqui, ó. 5x mais 8, daí 5 mais 3 igual a 8, 8 igual a 8. Beleza? E daí a gente tem algumas classificações, que é só nome, tá? Não precisa se preocupar. Quando o x estiver normal, assim, é racional. Quando ele estiver dentro de uma raiz, como aqui tem um exemplozinho, no caso não tem o valor de x aqui dentro da raiz, mas caso tivesse, é uma irracional, tá? Ele fala um pouquinho a respeito disso aqui, ó. Caso contrário, são ditas irracionais. As equações racionais, elas classificam-se em inteiras e fracionárias. Inteiras é quando eu vou ter aqui equação onde o x ele está na parte de cima, tá? Daí a gente está falando de números inteiros, por quê? Que número está sempre embaixo de todos os números, ou seja, embaixo do x também? Isso mesmo é que ele deve ter pensado, 1. Se não pensou, tem que lembrar, gente. Todo número é sempre dividido por 1, porque não influencia por nada, não faz diferença, e tá ali, a gente já tem certeza disso. Então, nesse caso, é uma inteira, porque é dividido por 1. Quando que vai ser fracionária? Equações fracionárias é quando o x estiver embaixo. For, por exemplo, alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Eu posso escrever uma aqui para vocês. Vamos escrever 2 dividido por x mais 3 igual... Na verdade, vamos colocar um f de x lá, né? Bonitinho. F de x... Isso. De x igual a 2 dividido por x mais 3. Agora ficou melhor. Só que ele vai dar uma equação, tá? Que vocês não aprenderam muito bem, tá? Vocês não aprenderam ainda equações fracionárias, que seria esse tipo de gráfico. Bem, mas bem diferente do que vocês já viram. Okay? Então, a gente não estuda equações fracionárias. A gente estuda até simplificações, encontrar o valor de x, a gente estuda, mas a função, o gráfico, tá? Ela é bem complexa. Mais para frente vocês vão aprender a respeito disso. Equações irracionais que a gente vai trabalhar? Não, tá? A gente vai trabalhar no máximo ano que vem, no nono ano, você aprende um pouquinho de equações irracionais. Mas, tipo, é bem pouquinha coisa. Você aprende no ensino médio, certamente, tu vê. Que daí vai entrar em geometria analítica, talvez, com grande possibilidade lá. Ok? Daí nós temos aqui o que ele já falou, tá? Um exemplo aqui, ó, de equação racional inteira, um exemplo aqui de racional fracionária. Tá faltando um A ali, ó, fracionária. Mas seria mais ou menos esse valor, percebe? O que eu falei antes. Então, equações equivalentes é que as duas admitem x, o mesmo número com raiz. Por exemplo, 3x menos 9 é igual a 0. Vamos confirmar.
Então, ele está dizendo que 3 é a solução, é a raiz desse problema. Se eu colocasse 3 vezes 3, 9, menos 9, 0. Todo mundo compreende? 3 vezes 3, 9, menos 9 igual a 0. Ok. E se eu fizesse aqui 4 mais 3 é igual a 7. Simples. As duas têm o mesmo, então a gente diz que elas são equações equivalentes ao valor de x. Ok? Bem simples, nada muito complicado. Então podemos dizer que essas equações são equivalentes e equações numéricas. É a equação que não tem nenhuma outra letra diferente a não ser a das incógnitas. Por exemplo, essa aqui, e é a que a gente utiliza bastante, tá? Essa é a que a gente mais vai ver. Existem as equações literais ainda. Toda equação que contém outra letra, além da que representa as variáveis. Daí, tipo, ele vai pedir geralmente para tu descobrir o valor de A, alguma coisa. Tu vai ter que trabalhar sistemas, daí, possivelmente, para poder descobrir quanto tem duas letras, tá? Mas depende do caso aí, ok? Ele pode ser que ele peça para tu fazer uma substituição, mas equações literais, elas aparecem em menos casos, acontecem de aparecer sim, mas elas têm um outro objetivo, tá? Que não é o objetivo que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com as numéricas principalmente. Equações possíveis e determinadas. Isso aqui é uma linguagem que vocês vão aprender no ensino médio, principalmente. Essa linguagem aqui, tá? S igual a V é igual a chave 1, fecha chave. Isso aqui quer dizer conjuntos unitários, matéria do primeiro ano de ensino médio, conjuntos. Ok? E aqui nesse caso, admite somente o número 1 como solução. Por exemplo, aqui eu teria que ter, para poder ter aquele número lá, menos 3, eu teria que ter exatamente o número 1 como solução. Isso daí acaba entrando um pouco de intervalo. Qual que é o meu intervalo de resposta, que também é conteúdo do ensino médio. Então, aqui são as equações que admitem um número finito, ou seja, só pode ter uma resposta a princípio, que nesse caso, por ser uma equação do primeiro grau, só admite uma única solução, que é esse tipo de coisa. Aqui, ele até dá, muitas vezes, algumas condições, dependendo do tipo de caso, etc. Mas isso é conteúdo mais para frente, só do ensino médio, não precisa se preocupar com isso aqui. Só estou mostrando os tipos para vocês. Revisar mais uma vez? Sim, assim que eu chegar aqui no finalzinho, nessa parte eu dou uma olhada em tudo. Equações possíveis e indeterminadas é que eu posso utilizar todos os números reais. Por exemplo, quando eu tenho duas letras. Ele admite infinitas soluções. Por quê? Para um valor, para x vai ser uma coisa e vai resultar num valor para y igual a outro. Se eu colocar outro valor para x, vai ser outro valor para y. Se eu colocar outro valor para x, vai ser outro valor para y. Sempre. Porque isso vai acontecer e aparecer muito em sistemas. Porque, como eu já disse para vocês, toda equação de primeiro grau, deixa eu apagar essa aqui, é uma reta. Então, por exemplo, se eu crio aqui uma simples, f de x é igual a x mais 3. Então, sempre que eu pensar em um valor para x, por exemplo, 1. 1 mais 3 é 4, não é? Então, vamos procurar, ó, 1 e 4. Deixa eu pegar um ponto aqui, ó. 1 e 4 está exatamente em cima dessa reta. Se eu pensar no 2, vai lá, 2 mais 3 é 5. Então, o 2 para o x, 5 para o y. Tá ali? Calma aí que eu tenho que colocar o ponto. 5. A mesma coisa, vai para o próximo. Se eu pensar no número 3, 3 mais 3, 6. Então, a gente coloca um ponto ali para poder ver, ó. Dá 3 e o 6. Na malha quadriculada e no GeoGebra é muito fácil de entender. As retas, Natan, essas retas, todas as equações de primeiro grau, elas são retas. Tá? Se tu não aprendeu isso no passado, vamos ter que fazer uma revisãozinha. Eu posso te passar um vídeo depois a respeito de funções. É importante entender como é que funciona as retas.
nas equações, tá? Toda equação é uma reta. Existem até as equações da reta, que é um formato de escrever diferente, que é esse formato aqui até que está escrito, tá? Isso aqui é uma equação da reta. Isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Este formato. Por que eu igualo a zero? Porque eu quero descobrir sempre a raiz. Se eu quero descobrir a raiz, eu preciso igualar a zero, Arthur. Natasha, manda o link depois no grupo, sir, do vídeo ou desse aqui. Eu vou mandar os dois, tá? Do vídeo de revisão para funções, caso queira. E eu vou colocar também esse aqui, que está aparecendo para vocês de novo. Vou colocar no grupo. Esse for negativo? Esse? Não entendi. Aqui é o Antônio, né? É, o Antônio que eu lembro. E se for negativo, tu diz o A? Daí é conteúdo do ano passado, né? A única coisa que muda, por exemplo, se eu colocar aqui um G de X, deixa eu clicar aqui, é importante. Um G de X, por exemplo, menos X, mesma coisa, menos X, mais 3. Então, ele passaria no mesmo lugar aqui, ó, tá? Passa no mesmo lugar porque eu já falei para o nono ano ontem que eu dei uma aulinha de funções. Até quem quiser assistir, eu fiz uma revisão de funções ontem, logo depois que acabou a live ali das 3, 3h30, no caso para vocês, pro 8º ano que eu estava falando para todo mundo. Às 3h30 eu comecei com o nono ano e falei ali uma meia horinha a respeito de funções. Quem quiser assistir, é bom, tem várias coisas ali que eu já fui explicando já nesse contexto. Então, se eu colocar menos x mais 3, qual que é a diferença? O negativo, ele sempre fica declinado. O positivo, ele sempre fica inclinado. Então, essa é a principal diferença se eu colocar um negativo ali. Se eu colocar o outro negativo, só vai diferenciar em uma coisa. Por exemplo, ó, se eu mudo aqui... na verdade, não vou mudar isso para não atrapalhar. Vamos fazer um h de x com o mesmo valor. Igual a x menos 2. Olha a diferença. A diferença, ela está só onde vai passar o meu ponto pela reta y. Percebe que aqui, ó, no f de x mais 3, ele está passando no 3, né? Porque é mais 3, então ele passa no 3. No g de x, está passando no mais 3, porque eu também tenho mais 3. Já, se eu coloco menos 2 aqui nesse valor, menos 2. Por isso que é tão importante isso aqui, ó, que eu falei para vocês, lá em cima. Saber o A e o B. Porque o A chama-se coeficiente angular, ele vai dar o ângulo de inclinação disso. Isso é uma aula de funções que vocês precisariam assistir. E o B é o coeficiente linear, que é exatamente onde corta o eixo Y, que é aquela reta ali. Beleza? Isso, crescente e decrescente, que é inclinado e declinado de mesma forma, Arthur. Continuando aqui, então, o que eu estava falando... A gente estava lá embaixo. Calma aí. Então, aqui. A gente vai trabalhar isso aqui bastante em sistemas. E daí, o que o sistema faz? O sistema tem um objetivo: encontrar nos infinitos pontos em que pode ter isso aqui. Perceba, a gente colocou aqui, ó, olha quantos pontos a gente fez. Eu fiz 3, mas teriam infinitos, porque essa reta ela vai continuando infinitamente para lá, para a direita e para cima, tanto quanto para a esquerda. Essa aqui laranja, ela vai continuando para a direita aqui para baixo e para a esquerda aqui para cima. Então elas são infinitas, porque eu posso ter valores para x que vão resultar em outros valores para y, dependendo de cada caso. A gente deu o valor de 1 e deu 4, o valor de 2 e deu 5, o valor de 3 e deu 6. Então, para cada um, ele vai dar um valor. Isso quer dizer as possíveis indeterminadas. Agora, equações impossíveis são raridades que aparecem, que vai dar x menos x. Se der x menos x, possivelmente vai dar zero. E se do outro lado não der zero,
quer dizer que deu algum problema na equação, tem algum erro, ou foi proposital para poder te mostrar que existe uma resposta também para isso, que a gente chama de conjunto vazio. Então, seu conjunto solução é o conjunto vazio, é porque ele não forma a igualdade. Tá? Então, seria esses símbolos aqui, ó. V é igual a S, que é igual a conjunto aqui, vazio, tá? Que é esse símbolo aqui, tá? Esse símbolozinho bonitinho, conjunto vazio. Ok? Como resolver uma equação de primeiro grau? Então, para a gente poder chegar a esse, nos 10 minutos finais, eu vou dar uma revisada. Então, o que eu comecei a falar aqui, que a Mari pediu, eu falei sobre a forma normal da equação, que é sempre igual a zero, porque a gente quer descobrir a raiz. Não precisa colocar o igual a zero, eu só estou mostrando que esse aqui é o formato, tá? Normal. A classificação, daí eu comecei a falar a respeito. Né? Eu comecei a falar a respeito dos tipos, tá? Daí racional, irracional. Daí falei sobre as inteiras, fracionárias. Daí aqui tinha as equivalentes, que tinha mesmo número de raiz, tá? A solução. Equações numéricas, que é a que a gente mais trabalha. Equações literais, que existem, mas é mais raridade, é só alguns exercícios específicos que a gente vai fazer. Equações possíveis e determinadas, que só tem, admite apenas um número finito de respostas, como por exemplo nesse caso aqui. Agora, quando eu tenho possíveis indeterminadas, que eu tenho um grupo infinito. Então, geralmente, é um grupo de uma resposta só, quando tem uma letra só. Quando eu trabalho com duas letras, eu tenho infinitas soluções já. E equações impossíveis, a última parte agora que eu falei, é quando não dá um conjunto identidade, ou seja, é uma resposta identidade, uma equação identidade que é o número exatamente igualzinho a ele mesmo. Deu aqui, por exemplo, 0 igual a 1, e você sabe que isso aqui não é verdade, então é uma equação impossível. A gente vai trabalhar todos esses tipos? Não. A gente vai trabalhar sistemas, que vai precisar disso aqui, por isso que a revisão é importante. Vai trabalhar essa aqui, que é a normal, e elas duas entram nesse conjunto aqui, que é a das numéricas. As literais a gente, se nós vermos, vai ser bem pouquinho. Tá? E daí entra na parte mais importante. Como resolver uma equação de primeiro grau. Relembrando, né? Para resolver uma equação de primeiro grau, deve-se levar em consideração mudança de variáveis incógnitas. Blá, 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 blá. Vocês podem ler isso aqui depois. É dito aquele negócio que quando eu tenho adição, eu vou inverter o sinal para mudar de lado na equação, né? Sabemos que isso não é bem verdade, que acontece um outro processo que é muito mais complexo, mas que pode ser resumido dessa forma. Tá? Então, quando eu tenho um valor de adição, passa para outro lado como subtração. Se eu tenho um valor de subtração, passa para outro lado como adição. Da mesma forma, multiplicação passa para outro lado dividindo, uma divisão passa para outro lado multiplicando. Daí, vocês vão aprender ano que vem, equação de segundo grau, potências passa para o outro lado sendo raiz, raiz passa para o outro lado fazendo potências. Tá? Exatamente um ao contrário do outro. O que eu ia dizer também? Não, seria mais isso mesmo. Tá? Então, encontrar o valor de x na equação 3x mais 2 igual a x mais 1. Vamos pegar esse exemplo e começar. Então, 3x é letra, ok? Nós temos o 2 sendo número, o x sendo letra e o 1 sendo número. Por que eu chamei o 3x de letra? Porque alguém poderia me dizer... Se bugou o som? Calma aí, então. Vamos ver. Vamos ver. Aqui está tudo ok. Está saindo som. Ficou dando um choque.
Eu tirei o celular de perto aqui pra não dar problema. Me digam aí a hora que estiver bom de novo. Tô calmando. Tá bom já? Beleza? Ok, então. Continuando, vamos lá. Então, eu falei, né, que esse é letra, esse é número, igual letra e número. Por que eu chamo 3x de letra? Porque eu posso perguntar para vocês quanto que é 3x. Eu duvido mesmo, que alguém sabe me dizer. Porque se tu não sabe o valor de x, a princípio tu não tem como saber, né, quanto que é 3 vezes x. Então não tem como saber. Ou seja, é uma incógnita. Então, para resumir, a gente chama ele de letra. Porque eu não sei quanto que é. Incógnita é tipo ponto de interrogação. É quando tu imaginasse esse 3x virando um ponto de interrogação. Tipo, eu não sei. Mas, se eu souber que ele é uma letra, eu posso juntar com outras letras que sejam a mesma coisa. Por exemplo, 3x e x são letras. Então eu posso passar esse x para lá. Esse x está fazendo que operação com 1? Ele está fazendo operação de mais. Mas perceba uma coisa. Esse mais não é este mais aqui. Não é este mais. É o mais da frente dele. Aquele que não está escrito. Ah, mas o senhor não está escrito. Não está escrito. Porque às vezes os mais não estão escritos no sinal. Você tem que prestar atenção no dele. O 1 é mais. Então perceba, o 2 já tem um mais escrito. Se eu tivesse que passar o 3x lá para o outro lado, o 3x ele está fazendo mais, mas é este mais aqui que não está aparecendo. Então tem que cuidar isso a respeito dos sinais negativos. Se eu não me engano, tem mais um exemplo aqui embaixo que a gente vai trabalhar, tá? Com os negativos. Então, 3x mais 2 igual a x mais 1. A gente vai passar o x para o outro lado, porque ele é letra. Então, vamos deixar letras todas de um lado e números do outro. Então, passar esse 2 para o outro lado. Então, o x, que estava fazendo mais, passa para o outro lado fazendo menos. Ó, perceba que ele está aqui. E o 2 que estava fazendo mais, passa para o outro lado fazendo menos. Ó, perceba que ele está aqui fazendo menos. E ele vai ficar com 3 menos x. Lembra sempre, 3x menos x, isso aqui é 1x. Lembra dos números invisíveis que eu tanto comentei com vocês. Então, isso aqui é 1x. Então, 3 menos 1, repete o x e coloca ali o valor de 2. Então, 2x, por isso que está aqui. E daí, por fim, o 2 aqui, que fazia menos 1, 1 menos 2 vai dar menos 1. Daí, para poder separar o 2 do x, porque a gente quer descobrir o valor de x, né? Tem que ser x igual a alguma coisa. É a raiz. Tu tem que separar eles. E o que o 2 está fazendo com o x? É sempre multiplicação. O 2 e o x, eles sempre estão fazendo multiplicação. Então, se não está aparecendo nada entre eles, é multiplicação. Ah, e se tiver um 2 mais x? Bom, daí é mais, né? Se eu tiver 2 menos x, daí é menos. E se tiver um 2 dividido por x ou x dividido por 2, vai ser uma divisão. O único que não aparece é o vezes. Então, se está nesse formato, 2x é vezes. Beleza? Então, se ele está fazendo vezes, passa para o outro lado fazendo divisão, como está aqui. E perceba, ele está fazendo vezes, então ele tem que fazer divisão. Não é o 1 que está fazendo divisão, é o 2. Então, é 1 dividido por 2. Tá? Já muita gente me perguntou, mas senhor, esse traço aí da fração é divisão? É divisão. Então, cuidado. 1 dividido por 2. Daí tu faria a regra de sinal, né? Mais com menos, daria menos. Então, x é igual a menos 1 meio. Tu poderia fazer a prova real, colocando no lugar do x, aqui e aqui, o menos 1 meio, para poder ver se dá certo. Tu perceberia que dá, assim, o conjunto identidade. Então, dessa forma, o valor de x torna a equação verdadeira é menos 1 meio. Outro exemplo, se eu pegasse menos 5x igual a menos 5, perceba que nós podemos fazer, ele diz aqui, um processo de eliminação desse sinal negativo, que é multiplicar toda a equação por menos 1,
deixando ela positiva. Nesse caso aqui, porque está negativo, então menos com menos daria mais, e menos com menos daria mais. Seria aqui esse processo que está aqui em cima. Mas mais simples, e pelo menos eu vejo assim, o processo mais simples, seria isolar o x. Não tem que ficar x igual a alguma coisa? Então, o menos 5, e perceba, o menos 5 está fazendo o que com o x? Está fazendo vezes. Tem que ver o sinal que está entre o 5 e o x. Tá? Tu não tem que ver apenas qual que é o sinal que está na frente do número, ou alguma coisa assim. Não, tem que ver o que está entre ele e o x. Isso que é importante. Por exemplo, aqui em cima, o que estava entre o x e o 2? O mais. Mas o que estava entre o 3 e o x? 1 vezes. Então, tudo depende de como eu escrevo aquilo. Então, esse menos 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, que nem está aqui embaixo, ó. Passa para o outro lado dividindo e fica dividido daí. Menos 5 dividido por menos 5. Daí x vai ser igual a 1. E fecha a resposta, porque menos com menos é mais, e 5 dividido por 5 é 1. Então, mantém o sinal. Por quê? Porque tu só vai mudar sempre a operação que ele está fazendo com o x, e não a operação que está fazendo aqui fora, que seria com outro número, 5. Eu vou dar uma explicação, isso aí, mais complexa a respeito disso. Possivelmente, deixa eu ver. Hoje é sexta. Talvez da segunda. Acho que na segunda a gente tem uma aulinha ali a respeito disso. Eu posso colocar isso na explicação. Beleza? Então, por hoje é só. Tá? Às vezes, multiplicar aqui por menos 1 ele diz que pode ser mais útil, se tu quiser. Vai ter uns exercícios aqui. Vocês vão clicar aqui, exercícios sobre equação do primeiro grau. Por isso que eu disse para vocês pegarem o link. Eu vou colocar o link no Discord e nos grupos. Vai clicar aqui em exercícios sobre equação do primeiro grau. E assim que tu clicar aqui, ó, vai aparecer os exercícios. Ele vai te abrir uma página para fazer aqui. Resolva as equações a seguir. 3 mais x igual a 0. Resolver, descobrir o valor de x. Resolver isso aqui. Respondendo a letra A, letra B, letra C. Qual que é o primeiro membro, segundo membro. Tudo que eu falei aqui agora na live. Encontre o valor da incógnita que satisfaz a equação. Isso aqui. E por fim aqui, seja a equação verdadeira, né? Encontre o valor de x, que é descobrir o valor de x, de novo, aqui também, né? Só que com o valor de y. E aqui dá um probleminha, para poder ver como é que vocês estão. Então, é um pouquinho mais complicado esse, não vou dar muito spoiler, quero que vocês façam. E, obviamente, tem a resposta aqui. Então, para tu comparar com o que tu fez. Assim que tu terminar, manda pro meu e-mail. Meu e-mail também vou estar colocando aí na descrição do Discord. Ali no informações, se eu não me engano. Vou colocar ali no informações, juntamente com esse link. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? O tema é fazer essa atividade aí, o BG. É para fazer essas contas? É para fazer essas atividades aqui, de 1 a 5, só essas daqui. Beleza? É bem simplesinho, bem tranquilinho. Quem tiver com dúvida, me procura aí que eu posso ajudar. O que tem que mandar pro meu e-mail? Tira uma foto do que tu fez, dos teus exercícios, para dar uma corrigida, ver o que tá errado, etc. E a gente poder ter esse feedback aí de vocês que estão fazendo os exercícios. Onde está o link? Eu vou colocar o link aqui, ó, da explicação. E os exercícios está aqui, ó. Tô te mostrando aqui, Mário, ó. Aqui embaixo, tá escrito exercícios propostos. Clique no link a seguir para acessar os exercícios. E tá aqui os exercícios. Clicou aqui, vai aparecer essa tela aqui, ok? Deixa eu colocar aqui no chat. E no Discord também. Deixa eu até trocar a tela aqui para vocês. Ai. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, gente? Eu não cheguei a olhar o Discord de muita coisa, não. Porque eu tava mais na Twitch. Levantei a mão do 8º ano. Calma aí. Não dá pra mandar a foto pelo WhatsApp. Até daria. O problema é que como ferramenta de comunicação oficial pra gente poder avaliar vocês. E a gente estará avaliando vocês
já em breve. Então é bom vocês se acostumarem a mandar e-mail ou postar no aplicativo que eles estão desenvolvendo aí, que vai ser o próximo. E eu acho que não tinha mais nenhuma dúvida, porque o resto é só chat geral, informações. A princípio. Ah, ó. O rapaz aí, né? Colocou já alguns negocinhos. Prova real é quando tu descobre o número de x e troca o x pelo número? Perfeito, exatamente isso. Botei os links do Discord, valeu. Tem que ser por e-mail? Tem que ser, pelo menos é o ideal. Um print. Não chega a ser um print, gente. Tipo, tu vai tirar uma foto, né, do que tu fez, do teu caderno. Porque tu vai ter que fazer isso aí no teu caderno, no caso. O meu e-mail, vou colocar ali no Discord, beleza? É isso? Então eu vou encerrar aqui porque eu já vou começar com os nonos anos, tá? Eu vou encerrar para poder ficar salvo o de vocês e eu poder começar o outro do nono ano para não ficar tudo igual. E a tua pergunta? A tua pergunta, né, fica legal. Eu tô sem céu, como faço? Ih, ó, meu irmão passando lá atrás. Como tu faz? Faz no computador, então? Ué? Pra tirar foto daí? Tenta tirar foto com o celular de alguém, talvez. O meu irmão, ele não tem vergonha na cara. Falou, gente. É isso aí. Até daqui a pouco. E possivelmente hoje vamos jogar um Garticzinho também. Ali pelas 5 horas da tarde, eu imagino. Umas 5 horas da tarde eu vou estar jogando um Garticzinho. Beleza? Falou!